Quarto de cima, tudo bom com você? Estou de volta mais uma vez e agradeço desde já pela sua companhia, pela sua amizade. E lembrando então, para você ajudar o produtor de conteúdo, segue o canal, deixa o like, compartilha com a galera do teu grupo de oração, com a tua família, com teus amigos, porque cada um desses podcasts é uma obra de evangelização que pelo menos a gente que está aqui tenta fazer para poder espalhar a palavra de Deus, os testemunhos positivos, aquilo que possa ajudar quem Deus quiser, né? Deixe seu comentário também se você vai curtir esse episódio e uma sugestão de convidado que você queira que eu chame, beleza? Eu tô aqui com uma pessoa que eu acabei de conhecer, na verdade ontem, e ele é um irmão de comunidade e tem uma história interessante, uma história que Deus permitiu que ele esteja vivendo com a família. Ele vem contar aqui para mim, vem contar para você, para todo mundo aqui. O Tiago Barreto, que é também do Shalom, da Parquelândia. Tudo bom? Tudo bem. Vamos aproximar aqui para poder não ficar muito longe do microfone. Aí, pronto. Aí deixar o copo aqui, beleza? Beleza. E aí, você veio aqui conversar comigo porque ontem a gente se falou um pouco sobre a história que Deus tem escrito na sua vida e na vida da sua família, né? Exatamente. Um pouco com a história do teu filho. Né? O Tomás, que você botou o nome de Tomás Pio. Tomás Pio, isso. Para consagrar lá Padre Pio? Tomás é de São Tomás de Aquino e Pio de Padre Pio, exatamente. Conta então, vamos descobrindo quem você é e como é que é a história. Você conheceu o Shalom tem muito tempo? Rapaz, tem muito tempo. Assim, desde... Eu nasci e me criei aqui em Fortaleza, né? Eu sou cearense. E sempre eu conheci o Shalom, né? Mas eu não participava do Shalom. Então, assim, eu participava de eventos, né? Principalmente o Aleluia, quando acontecia o Aleluia. Então, todos os anos eu estava lá, no mês de julho eu estava lá. Era já um evento até muito esperado por mim, né? Em Fortaleza, assim, Shalom é um evento cultural, não é nem algo assim muito específico de quem é da comunidade, né? Exatamente. Acontece, a cidade sabe e pronto, né? Exatamente. E aí, em 2013, eu fui morar em Palmas, capital do Tocantins. Eu fui aprovado num concurso e me mudei para lá com a minha esposa. Chegando lá, nós descobrimos que tinha o Shalom lá. E como a gente já participava de grupo de oração e a gente queria continuar a caminhada, eu liguei para lá para saber se era realmente o Shalom, a comunidade católica Shalom que eu conhecia, né? Confirmaram e aí a gente começou a participar lá. Começamos no grupo de oração, eu e a minha esposa. Pouco mais a gente já estava no vocacional e depois ingressamos na comunidade. Vocês namoravam já então? Ou você já era casado com ela? Já era casado com ela. Quando ele estava lá em Palmas, a gente já era casado. Sim. Isso. E aí fizemos todo o processo juntos, assim, de começar a caminhada no Shalom, vocacional e o ingresso. Então você sempre foi da igreja? Sim, sempre fui da igreja. O Nordeste tem muito, né, essa questão religiosa. Eu sou do Rio de Janeiro e lá é bem dividido. Eu não sei se grandes capitais começa a ficar um pouco mais espalhada a questão religiosa, né? Mas Nordeste graças a Deus. Eu não vejo, por exemplo, no Rio, na Bahia então é uma loucura, mas no Rio você vê despacho na esquina, assim, né? Aqui no Nordeste eu nunca vi. Dizem que tem, não sei o quê, mas aqui é mais cristão mesmo, né? Sim. Tem muito evangélico e tem muito católico. Sim. Aí vocês voltaram para cá quando? Aí, pouco antes da pandemia, a gente, especificamente em dezembro de 2019, eu consegui uma redistribuição, que é uma transferência interna, né, dentro da universidade, para vir morar em Fortaleza. A ideia é que a gente, na verdade, a gente ia morar no Piauí, porque eu fui transferido de fato para lá, né? Eu fui transferido da Universidade Federal do Tocantins para a Universidade Federal do Piauí. A ideia era ficar morando um pouco mais perto da minha família. A minha mãe já tinha falecido e o meu pai, ele sofria de diversos problemas de saúde que eram vindos de 2 processos de AVC que ele teve durante esse período que eu estava lá em Palmas, né? Era um sofrimento muito grande para mim ficar longe, sabendo que, assim, eu acabei não falando, eu sou enfermeiro, né? Então, assim, a minha formação é essa. Sim. E aí saber que estava acontecendo tudo aquilo, para mim era de muito sofrimento. Então eu fiquei muito tempo tentando essa transferência. Quando finalmente eu consegui, isso em 2019, a minha esposa estava grávida da minha segunda filha, que é a Clarice, né? A mais velha, como é o nome? É Celine. Celine, Clarice e Tomás, isso. é isso? E o Tomás Pio
é o mais novo. E você chama sempre de Tomás Pio ou é Tomás? Normalmente, assim, durante o dia, quando a gente se refere a ele como Tomás, né? Mas quando eu tô falando para outras pessoas, aí eu falo Tomás Pio, que eu acho muito importante, assim, essa menção, né? Então, as duas primeiras filhas, gravidez normal, tudo certo. Sim. E aí veio o Tomás, em que ano? Sim, o Tomás, ele veio em 2022. Conta essa história, então, dele. Pois é, o Tomás, aconteceu tudo, assim, a história foi bem interessante no início, né? A gente descobriu que estávamos grávidos dele, claro, ficamos muito felizes, né? Uhum. A nossa família, graças a Deus, a gente tem essa consciência, né, da nossa vocação, né, enquanto gerar filhos. Então, cada filho que vem é uma felicidade absurda, né? Uhum. No entanto, essa notícia da gravidez, ela veio no momento em que a Clarice, que é a minha filha do meio, estava passando por alguns processos de doença. Ela estava com várias sinusites recorrentes, né? E aí ela acabou tendo que se internar, porque já o antibiótico não estava funcionando, então ela tomou 1, tomou 2, o terceiro a médica, não, vamos internar porque ela precisa tomar um mais forte, né? Então, quando a gente ficou sabendo da gravidez do Tomás, foi uma alegria muito grande. No entanto, quando a gente foi fazer os exames, que são os exames de rotina, né, de gravidez, um deles que é o ultrassom, né, por isso que eu falei desse detalhe da Clarice estar internada, porque isso é pertinente. Nessa mesma semana que ela estava internada, a gente foi fazer o ultrassom. E esse ultrassom, ele mostrou que, na verdade, o Tomás, ele era um embrião já sem vida. Era um embrião que não tinha os batimentos cardíacos, embora já tivesse com mais de 7 semanas de gestação. Que nesse período é perfeitamente possível se visualizar, né, se ter ciência, né, dos batimentos cardiofetais, né? E foi dado como feto morto. Né, o embrião... A primeira notícia que vocês têm, então, já é essa, né? Já foi essa, né? Então, foi um baque numa semana que a gente já estava passando por muita dificuldade pelo fato da Clarice estar internada, né? E aí, qual que é a conduta, né? É esperar que a natureza, né, faça o seu papel, né, na questão da expulsão. A gente já tinha tido uma perda gestacional no ano anterior. Então, você imagina a situação, né? Eu estava com a minha filha internada, né? Uma situação como essa, né? Uma perda gestacional. E eu, nesse primeiro momento, eu só consegui pensar na minha esposa, né? Assim, no que ela iria passar, né? Que é a situação da curetagem que ela já tinha vivido, né? Mesmo um aborto natural, dói e tal, né? Exatamente. E assim, a própria curetagem, eu sempre digo, eu sou professor na área de saúde da mulher, né? Embora eu tenha conhecimento, eu sempre digo assim, é um processo que a gente nunca vai saber exatamente a magnitude do que é isso. Você está tirando restos de um filho morto, né? Então, assim, é isso. E aí eu me preocupei muito com ela e pedi, né, fiz uma novena a Santa Teresinha, pedindo a ela a graça de que, já que tinha acontecido essa situação, que pelo menos ela não precisasse passar por outra curetagem. Né? 2 anos seguidos, então teve que fazer antes. Oi? A curetagem. Teve que fazer na outra vez. Sim, na outra vez sim. No ano anterior sim, exatamente. Então, porque não houve uma expulsão natural, não fisiológica. Isso, exatamente. Na verdade, a curetagem ela é bem mais comum do que a gente imagina, assim, durante os processos de perda gestacional. É muito Mas comum. É ruim. Oi? Mas é desagradável. Principalmente do ponto de vista psicológico, né? Para a mulher. Né? Então, assim, é um procedimento, claro que como qualquer outro procedimento invasivo tem seus riscos, né? Mas eu acredito que o dano maior é o psicológico, né? É a mulher saber que está passando para aquele procedimento, o pai também, com certeza, né? Então, assim, é bem desgastante. Eu não lembro, para ser muito sincero, não lembro se eu cheguei a concluir essa novena. Eu sei que eu rezei todos os dias, né? Como eu sempre rezo. Mas eu não lembro porque foi realmente uma semana muito atribulada, né? E depois acabou que a Clarice saiu do hospital, ficou boa, e nada de haver essa expulsão. E a gente esperando que acontecesse, nada de acontecer. Na época, a minha esposa era acompanhada por um obstetra, e ela falou o seguinte, não, nesse caso a gente vai esperar mais uns dias, vamos esperar no total de 30 dias, para ver se existe essa expulsão. E se ela não acontecer, você vai se internar para fazer a curetagem, né?
ela falou, né? Eu vou precisar fazer uma viagem, vai combinar bem no dia que eu vou voltar, já vou deixar os exames pré-operatórios, tudo certinho. Vou pedir os exames de rotina e um ultrassom para ver como é que está o seu útero, né, antes do procedimento. E assim, os dias foram passando e a gente foi aguardando. Nada de acontecer essa expulsão. Eu lembro que ela marcou essa curetagem, ela deixou pré-agendado para uma sexta-feira. Na quarta-feira, antes dessa sexta, a Carliane foi fazer o exame, né, o ultrassom. E quando ela foi fazer o ultrassom, o Tomás estava lá, vivo, se mexendo. Como é que foi isso? Como é que te disseram? Rapaz, é porque assim, a minha esposa, eu sempre acompanho ela em todos os procedimentos, consultas, sempre eu tô lá junto com ela, né? Nesse dia especificamente eu não estive com ela, porque a Clarice estava de novo com recorrência da sinusite, né? Sim. Esse ano foi um ano bem atribulado nesse sentido, né? Isso foi então, que ano? 2022. A gente tá falando mais ou menos, eu acho que, se eu não me engano, acho que em junho mais ou menos, assim, eu não lembro agora exatamente o mês, mas foi por aí. E aí, nesse dia, eu não fui com ela. Eu só fiz deixar ela lá, no local, e voltei para casa com a Clarice, né? Porque a outra estava na escola, a Celine estava na escola, e eu fiquei com a Clarice. E aí, de repente, a Carline me manda uma mensagem, né? Ela falou assim, amor, nosso filho tá vivo. Tá aqui, se mexendo. Mensagem? Mensagem de texto, né? E aí, E susto? Eu fiquei, assim, com uma mistura de sentimentos, né? Porque eu não imaginava aquilo ali. E, ao mesmo tempo, muito feliz, né? Aí eu peguei e falei assim, já terminou o exame e tudo mais e tal? Ela, sim, já pode vir me buscar. Aí eu peguei e fui. Na hora, né, eu fiquei... O primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi tipo assim... Era tipo de pensar que talvez eu tivesse mais um tempo com ele, né? Eu... reconhecendo assim, talvez eu tivesse que ter mais fé naquele momento, né? Mas eu imaginava que, tipo, não, talvez eu tenha mais um tempo. Então eu falei assim... você achou que fosse algo temporário que daqui a pouco já ia... Sim. Infelizmente eu pensei isso, né? E, assim... Então eu saí de casa para ir buscar ela com esse pensamento assim, a gente vai agora eu vou buscar ela e assim que eu buscar ela a gente vai fazer um exame de sexagem fetal para poder saber o sexo dessa criança, que até então não seria possível saber, né, por outros métodos. E aí a gente vai batizar ele, vai dar um nome para ele, vamos rezar e tal. E por acaso no filho anterior vocês chegaram a ter essa oportunidade? Não teve, porque foi bem no início. Nem pensaram em nome? Não, sempre... Assim, a gente diz que tem 2 intercessores no céu, né? Fora os 3, né? Independente. Né? Exatamente. A gente tem 2 filhos, né? Que a gente não conheceu, porque perdemos Então aconteceu logo no 2 início. vezes antes? Foi. Tá. A primeira gravidez, né? A nossa primeira gravidez a gente perdeu. E teve essa antes do Tomás, né? Você que é dessa área, por que acontece isso? Na maioria das vezes, as perdas gestacionais, quando elas acontecem logo no início da gestação, elas são por causas cromossômicas, assim. Na maioria das vezes. Eles não sabem explicar exatamente por que acontece, mas falando de uma forma bem simples, a natureza, ela entende que aquele organismo não tá bom o suficiente para seguir, né, com a vida, né? Então, a própria natureza, ela impede o Eu ouvi falar de casos que mulheres desenvolvimento. que são acostumadas a tomar pílula e aí o organismo dela não está... Ela está despreparada para gerar vida. Pelo contrário, está com o ambiente... Mas não é o caso da sua mulher, estou dizendo de outras pessoas, né? Sim. Então, é mais difícil engravidar, mesmo que a pessoa pare de tomar o remédio por um tempo, o organismo dela ainda não está pronto para aquele ambiente fértil. Existem assim, né? muitos fatores, né? Assim, muitos fatores que podem estar envolvidos, mas no geral, a questão ela é cromossômica mesmo. Assim, quando a perda acontece bem no início. Isso que eu estou dizendo pode ser Pode ser um folclore eu confesso que né? eu nunca vi uma evidência científica nesse sentido, assim, comprovando isso, né? Mas... Sim, mas aí no caso do Tomás, então, levou para fazer a sexagem, conseguiu? Consegui, descobrimos, né, uma semana depois que era um menino, né? Graças a Deus a gravidez ela seguiu adiante, né? E aí nós fomos rezar e fomos pedir a Deus, né, que nos desse qual era a vontade dele para a nossa vida, né, em relação àquele menino, qual seria o nome que a gente deveria dar para ele. E quando eu rezava, me vinha muito forte a imagem de São Tomás de Aquino, né? E aí a Carlene confirmou na mesma hora, é isso. Então vai se chamar Tomás. Então nesse primeiro momento a gente definiu que o nome dele seria Tomás, né? E seguimos aí com a gravidez. Quando nós fomos fazer
Aí veio, essa foi a primeira grande surpresa, que foi a vida dele, né? De a gente achar que tinha perdido a gravidez, mas que não tinha acontecido isso. A segunda grande surpresa foi no momento de fazer a ultrassom, falei o nome agora, morfológico. Exatamente, que é aquele que a gente faz, né, para ver os órgãos, ver como é que tá. Quando nós fomos fazer esse ultrassom, ele estava bem, né, graças a Deus, mas o médico não visualizou as tíbias das duas pernas. A tíbia fica onde? A tíbia, ela fica na perna, né, é o osso mais... Abaixo do joelho. Isso, abaixo do joelho, né, o osso maior, né, da perna, ele dá mais sustentação ao corpo e fica do lado da fíbula. Né? Tem fíbula, tíbia e tem um outro ou não? São dois só? Não, na perna só são dois. É a tíbia e a fíbula, isso. E a fíbula é o menor. É isso. Ele é menorzinho, é mais fininho. Quando você vê, não tem nem como confundir. Né? A tíbia... E aí a pessoa não se sustenta sem a tíbia, porque o peso todo vai... Né? Exatamente. O outro ali é só um coadjuvante. Na verdade, assim, os dois são muito importantes, né? Assim, em termos técnicos, assim, eu poderia dizer que a tíbia, ela tem essa questão a questão mais da sustentação, e a fíbula, ela se ajusta para formar a base ali do... meu Deus, eu estou falhando com os nomes aqui. Do pé, né? Para manter a firmeza e a pessoa poder ficar em pé. Achei que você falou um negócio difícil. Do tornozelo, pronto, lembrei a palavra. Isso, tornozelo. Isso. Entendi. Não dá para ficar com um osso só, tem que ter os dois. Né? Precisa ter os dois. Mas se não tivesse a fíbula e tivesse a tíbia... Eu tô perguntando porque você falou ontem, eu fiquei pensando nisso. Parece que quem tá assistindo não tá entendendo nada porque eu tô perguntando isso. Tranquilo. Mas aí também não dava certo se fosse só a tíbia. Não dá. Exatamente, precisa dos dois ossos. Certo, mas aí conta então como é que foi essa experiência. Descobriu, né? Descobrimos que ele não tinha naquele momento, né? Daqui a pouco eu vou falar uma outra informação e alguém pode achar assim, mas não era a fíbula, enfim. Então, para não confundir, eu vou ser bem enfático aqui. Naquele momento, ele não tinha as tíbias, né, das duas pernas. O médico que fez o exame, ele se limitou a dizer que não tinha esses ossos. Ele não disse, não, agora vocês vão conversar com o obstetra que está acompanhando vocês. Ele não quis entrar na questão do tratamento em si. Então a gente voltou para casa com aquele sentimento, né? Assim, meu Deus, e aí? Como é que vai ser e tudo mais? E aí fomos pesquisar, né? O que era aquilo, qual era aquela questão. Então a gente descobriu que era uma condição chamada hemimelia, né? Ou seja, as tíbias, no caso, não foram formadas ou existe uma porção muito pequena delas, né? Quando a gente foi ver a questão do tratamento, só uma coisa aparecia naquele primeiro momento, naquelas primeiras pesquisas que a gente estava fazendo de forma muito simples, né? Era a amputação. Amputação... Isso é a instrução do médico? Não, até então a gente ainda não tinha procurado o médico. Foi, assim, uma busca mesmo... de pesquisas mesmo na internet, né? Aí lá diz assim, o método é amputar. Sim. O que isso, a gente encontrou... Isso em site brasileiro ou em qualquer lugar? Tanto sites brasileiros como em inglês também, né? Mas isso que eu tô falando, assim, foi, digamos assim, um choque de primeiro momento. Eu não fiz uma pesquisa muito... Porque também eu estava muito nervoso, né, com aquela situação. Então, óbvio, o psicológico estava muito abalado, né? Tipo assim, eu sou professor universitário, então... Eu até digo assim, meu Deus, mas naquele momento que eu mais precisei, eu não fui pesquisar direto nos artigos científicos, né? Que seria o correto. Né, e você assim. Lê inglês? Sim, leio. Porque faz diferença. Quando a pessoa nem pensa que tem outra língua, né? Ela vai num site que às vezes não é o principal, né? E aquelas imagens, né? Que quando você coloca, já aparece ali. Então, assim, aquilo ali foi algo que psicologicamente me abalou muito, né? Principalmente a mim, né? Nesse momento. Daí a gente foi procurar os profissionais, né? E quando a gente começou a procurar, o pessoal só falava assim, não é o momento de se procurar. Vamos deixar a gravidez adiantar para poder ver como é que vai acontecer. Mas você imagina, a gente sabendo que o nosso filho estava sem as tíbias e a gente querendo saber, e aí, o que é que vai ser? Né? Assim, eu sei que não vai ser possível se fazer um exame nele, uma coisa mais detalhada, porque ele ainda estava na barriga, né? Mas a gente queria saber, se preparar, né? Então, a gente conseguiu algumas opiniões médicas, né, assim, de forma extraoficial, assim, não uma consulta mesmo, mas eles falavam, reforçavam a questão da amputação. Como eu tinha feito aquela primeira pesquisa de uma maneira mais superficial e eu via depois essa opinião já médica
confirmando isso, então eu entendi, bom, então é isso mesmo, né? Então agora a gente tem que se conformar. Aí passamos por um processo que eu diria assim, que é um processo quase que de luto, né? Porque você imagina você saber que seu filho vai ter que amputar as pernas, né? Não é uma coisa assim fácil de se assimilar. Eu não quero ver meu filho nem com a unha encravada. Exatamente. Mas continuamos rezando, pedindo a Deus, assim, naquele momento, eu digo assim, que foi uma grande graça de Deus, tanto a mim como a minha esposa, a gente em nenhum momento, a gente ficou se questionando a Deus, assim, por que isso tinha acontecido na nossa vida, né? Por que eu, né? Eu que rezo, eu que estou na igreja, graças a Deus não veio esse tipo de pensamento, né? O pensamento que me vinha era esse, assim, Senhor, se tu colocou isso na minha vida, assim, me capacita para suportar isso, né? Porque eu me sentia muito fragilizado, né? Assim, foi algo que me fragilizou muito, né? Depois eu posso até falar nisso em outro momento, mas assim, isso abalou até a minha saúde mesmo. Né? Você pode falar a hora que você quiser, pode ser agora. Não, tranquilo. Então assim, isso abalou muito a minha saúde, né? Eu fiquei sem conseguir trabalhar, né? Por um bom tempo, né? O meu psicológico ficou muito afetado com isso, né? Então assim, foi um baque muito grande. Eu já tinha perdido meu pai nesse período aí de pandemia, que eu até digo assim, hoje eu falo assim, que teve o período mais forte da pandemia, teve o período que a gente não sabia se a pandemia ia acabar ou não, e teve o período que depois a gente pensou assim, não, a gente pode agora respirar, né? Então assim, foi nesse período que a gente não sabia, né? Nossa, tá todo mundo tenso nesse momento aí. Exatamente. E aí teve essa perda da nossa quarta gestação, né? Que o Tomás é a quinta gestação. Depois vem essa situação. Então, quer dizer, eu estava muito fragilizado, assim, fisicamente, mas principalmente psicologicamente, né? Mas seguimos, né? Seguimos a gravidez, até que nós, digamos, depois de muitas pesquisas na internet, aí dessa vez a gente tentou ser mais objetivo. Eu encontrei nos Estados Unidos um centro de tratamento que trabalha especificamente com questões assim raras, né? Porque eu acabei não falando, né? A hemimelia ela é muito rara, é uma síndrome raríssima. Quando ela acomete as duas pernas, como é o caso do Tomás, a estimativa é de que uma em cada 1 milhão de crianças vai ter, ou algo próximo disso, né? Então assim, extremamente raro, né? E aí, assim, fazendo essas pesquisas, eu descobri que existia um centro nos Estados Unidos que tratava com isso. Então, assim, isso Qual já... estado? Oi? Onde? Se eu não me engano agora, acho que é na Flórida. A Flórida tem muita coisa mesmo. É o Instituto Paley, né? Ele carrega o nome do médico que trabalha com isso, que é o Dr. Paley. Ele é muito conhecido na área da ortopedia. Acho que qualquer ortopedista conhece o Dr. Paley, né? Só que, assim... Por um lado, foi uma chama, uma fagulha de esperança, mas por outro lado, meu Deus, Estados Unidos não é um tratamento pontual, é um tratamento prolongado. E é particular. E é particular. Porque senão não é cidadão para ter plano para... E mesmo se tivesse, talvez não cobrisse. Exatamente. Então, assim, é meio que... Existe a possibilidade, mas eu não tenho como ir atrás. E logo em seguida... Eu nunca esqueço desse dia, eu tinha saído para resolver alguma coisa, quando eu volto, assim que eu entro dentro de casa, a minha esposa pega e fala assim, amor, eu descobri um médico no Brasil que vai tratar o Tomás, é o Dr. Richard. Ela já citou logo o nome, né? Aí o Dr. Richard, não sabia quem era, enfim, eu digo, onde é que tu achou? E sabe? Aí eu sentei com ela e fui ver, né? Na verdade, o Dr. Richard Luzi, ele é um médico que se capacitou lá nos Estados Unidos com o Dr. Paley, né, para tratar esse tipo de condição. E ele mora em Curitiba, né? Aí a gente descobriu que existe um centro lá em Curitiba que várias crianças com a mesma condição do Tomás fazem tratamento lá em diferentes etapas do tratamento, né? Uns já estão mais avançados, outros estão começando agora, né? Então... as coisas começaram a se materializar. Eu espera aí, nos Estados Unidos não dá para ir não, mas no Brasil eu acho que temos uma chance. Até mudar para Curitiba dá. Temos uma chance bem maior, né? Então, mas veio o impacto também financeiro, né? Porque, de fato, é um tratamento prolongado. E aí você começa a vir as outras variáveis, né? Eu tenho outros 2 filhos que também têm escola. Nossa, tudo, né? Então, assim, tem toda uma família, tem todo um contexto, né? Não é simplesmente o Tomás, né?
Embora nesse momento é o que mais chama a atenção, né? Mas tem todo um contexto da nossa família. Como é que a gente vai para Curitiba tratar esse menino? E aí veio aquele impossível, né? Mas todas as vezes que vinha esse impossível, eu levava para a oração e falava: Senhor, faz a tua vontade, né? E nesses momentos, assim, eu me emocionava muito, porque sempre me vinha esse pensamento, né? De pensar assim: meu Deus, por que eu? Porque logo eu, tão pequeno, tão frágil, não me sinto à altura do cargo, e o Senhor me dá uma missão tão grande com essa criança. E aí fui atrás de amigos, né, que eu sabia que conheciam outras pessoas, talvez mais influentes, talvez políticos e tal. E eu lembro que tem um amigo da comunidade que eu cheguei para ele e falei, né, cara, eu sei que você conhece pessoas e tudo mais. Eu estou precisando, coloquei a situação, né, do Tomás. E eu queria que você me levasse até as pessoas que pudessem financiar o tratamento dele. Eu faço qualquer tipo de procedimento, assim, de empréstimo, de tudo que foi. Eu posso me penhorar todinho, nem que eu passe até o último dia da minha vida para pagar. Mas eu vou fazer o possível pelo tratamento do meu filho. Tudo aquilo que for lícito, eu sou capaz de fazer por ele, né? Porque se tem uma possibilidade dele andar com as próprias pernas, a amputação não deveria ser a primeira opção, né? E aí esse meu amigo falou assim: não é assim que você vai conseguir tratar o seu filho. Você vai conseguir o tratamento para o seu filho pela divina providência. Aí, pá, tapa na cara. E aí tá certo, mas como que vai ser isso, né? Então, a gente foi rezar, e aí veio a ideia da campanha. Porque, parêntese, a divina providência não é um jeito só, né? Sim. Deus faz o que quer. Então, até poderia ser através de empréstimos. Sim. E favores, né? Sim. Então, o que a pessoa te disse é válido, e o que você queria fazer também era lícito, né? É porque o entendimento, assim... Mas vai ser de outro jeito, é isso que ele estava dizendo, não isso, desse. O que ele estava querendo enfatizar é porque é como se fosse assim, era eu tentando, da minha forma humana, resolver algo que estava muito além da minha capacidade. Porque depois a gente, assim, é um momento de emoção, então você nunca sabe até onde a razão está agindo, claro, né? Mas em termos, assim, depois eu fico pensando assim, meu Deus, mas eu nunca ia ser capaz de conseguir empréstimo e tal, assim, não. Ou seria capaz, mas aí quando você percebe que... eu não vou fugir muito do assunto não, mas só para a gente entender isso. Sim. Quando eu não tenho mais o que fazer e eu me abandono em Deus, eu vou contar totalmente com a divina providência. Exatamente. E quando eu tenho o que fazer, é porque Deus já me deu recursos. Isso. E eu tenho que agradecer, ofertar e contar com a providência de Deus para que ela me sustente enquanto eu vou agindo nos meios que Ele já providenciou anteriormente. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que quando a gente tem meios, não é de Deus. Sim. Certo? Sim. Mas a tua história, só estou dando parênteses aqui, porque tem muita gente que pode acabar achando outras coisas. Mas continua, estou achando ótimo. E assim, eu acho que essa discussão é extremamente válida, porque isso também passou muitas vezes pelo meu pensamento, né? Para mim, para o meu contexto, era um impossível aquilo ali, né? Como ainda hoje, humanamente falando e objetivamente falando, ainda é, né? Eu estou a cada dia dando passos no escuro, né? Passos na fé, né? E às vezes passava pelo meu pensamento assim, de pensar assim, meu Deus, o que para mim hoje é algo tão fora da minha realidade, para outras pessoas não é tudo isso, né? E mais o Senhor quis colocar essa realidade para o Tiago. Para eu, talvez... A aprovação é isso. Qual é o desafio que eu vou te apresentar e como é que você vai reagir em relação a isso? Você vai fugir, você vai se fechar ou você vai confiar em mim? Exatamente. Deus, a prova que Deus dá, né? Esse é o teste. Exatamente. E até então você estava indo corretamente. Né? Isso. Sim, até onde eu vejo, né? A vida de um homem de Deus que sempre pensa o que é que Deus quer agora. Exatamente. Aí partiu a ideia da campanha, né? Mas assim, como a gente, graças a Deus, né? A gente nunca faz nada da nossa cabeça. Fui procurar o padre Silvio
né, que é o nosso assistente local, para rezar por nós, né, para ver se aquilo era de Deus, o que ele achava. Ele nos acolheu prontamente, né, rezou com a gente e falou: é isso, meu filho, vamos nos movimentar nessa campanha e vamos seguir confiantes que vai dar certo. Vocês têm a bênção. E como é que vocês começaram a fazer, então? Acho que foi em setembro de 2022 que começou para valer. De que forma? A gente começou no Instagram, né? Na verdade, a campanha ela se limita ao Instagram. Né? Assim, basicamente é no Instagram mesmo. Porque é uma ferramenta assim que, embora a gente não tenha conhecimento específico de marketing, né, toda essa parte, é algo que dá para a gente ir aí avançando, né? Certo. Eu posso então pedir para você, não gosto de interromper muito, não, né? Tranquilo. Gosto, vai só um pouquinho. Eu queria pedir, Carol, vamos anotar o arroba Caminhando com Tomás. Caminhando com Tomás, T-O-M-A-S. Isso, T-O-M-A-S. E aí a pessoa que já está assistindo pode pegar o celular, pode visitar o perfil e a gente vai dando os detalhes aqui, o Thiago vai dar os detalhes sobre o que a gente pode fazer para ajudar. Porque está em andamento ainda, né? Sim, está em andamento. Vamos lá. Exatamente. A gente já põe na tela aqui o arroba Caminhando com Tomás. Aí a essa altura do campeonato, foi quando o caso do Tomás começou a se tornar mais conhecido, né? Primeiramente eram só os irmãos da célula que sabiam, depois foi ampliando. E a gente rezando, e sempre, a oração ela sempre foi uma constante em todo esse processo. Por conta dos desafios que a gente ia vencer e também pelo que a gente estava passando naquele momento. Porque, assim, eu lembro que muita gente falava assim, mas vamos tentar focar na gravidez agora, vamos curtir esse momento. Mas, gente, a gente tá com algo que, tipo assim, foi uma gravidez totalmente diferente das meninas. Não foi aquela gravidez a gente ficar planejando quando nascer e tudo mais, e o quarto, isso e aquilo, né? Que é o que é normal, normalmente acontece. Não dava nem para pensar nessas coisas. Não dava, né? Então, assim, ela foi transcorrendo dessa forma. E quando a gente foi fazer, eu acho que o terceiro ou quarto ultrassom, porque ele tinha que ficar fazendo vários ultrassons para acompanhar como é que tava, né? Aí foi que um outro médico, um outro ultrassonografista, quando fez o exame, ele falou assim, peraí, isso aqui que esse menino tá, o que tá faltando nas pernas dele não é a tíbia, é a fíbula. Aí a gente já ficou assim, né? Como assim? Porque outros 2 médicos já tinham constatado que ele não tinha as tíbias. Na hora você já pensei, tá errado, porque os outros disseram que era... eu só fiquei, a minha cabeça só ficou assim, como assim? Né? Aí ele pegou e falou assim, eu falo com toda a convicção, o que eu tô vendo aqui são as tíbias, ou seja, ele não tem as fíbulas. Aí me veio aquele pensamento, meu Deus, é mais um milagre. Eu só pensava nisso. Porque é melhor, então? É melhor que seja, tipo assim, né? Se tiver que faltar algum, é melhor que falte a fíbula do que a tíbia, né? Por quê? Porque a pessoa usa uma prótese, ajuda, bota uma botinha, um negócio... Assim, para ser muito sincero, eu não vou saber te explicar especificamente, mas o prognóstico é melhor quando é fibular do que a tibial. Que aí não amputa, talvez. Na verdade, as duas falam em amputação, sabe? Mas existem detalhes, assim... É porque é bem específico mesmo, sabe? Então, tipo, são detalhes bem específicos. Mas, uma coisa eu posso dizer, o prognóstico é melhor quando é fibular. Certo. Isso aí, com toda certeza, né? Aí, fizemos aquilo que normalmente se faz quando há uma divergência médica. O que a gente faz? Leva para outro profissional. Isso é algo normal, né? E vocês chegaram a sair do Ceará para... Não, sempre, até então não, sempre fizemos tudo aqui em Fortaleza. E aí quando foi para outro médico, ele confirmou, realmente o que está faltando são as fíbulas. Ou seja, não é mais hemimelia tibial, é hemimelia fibular. Porque o nome que aparece depois da hemimelia é sempre o do osso que está faltando. Né? Então, no caso dele, a condição é hemimelia fibular bilateral. Bilateral porque são nas duas pernas, né? E fibular porque são as fíbulas que estão faltando. Nesse período, a minha esposa começou a receber e-mails de uma associação cuja espiritualidade segue a do Padre Pio. E aí, ela disse assim, mas eu nunca me cadastrei em nada disso daqui. Não sei por que eu estou recebendo esses e-mails, né? E era uma mensagem, assim, muito
fortes e pertinentes para o que a gente estava vivendo, né? Uhum. Aí a gente falou assim, aí eu comecei a pensar com ela, né? Assim, amor, eu acho que isso tem significado. Vamos guardar isso no nosso coração, né? E aí, em diversos momentos, a figura do Padre Pio ia se mostrando diante da gente. Sei lá, a gente ia para a missa, a pessoa que estava na frente dela estava com uma medalhinha atrás de quem? Do Padre Pio. Alguém ia rezar, falava, disse, olha, senti muito forte no meu coração que o Padre Pio está intercedendo pelo Tomás, né? A gente foi para o nosso retiro de célula, que é o retiro que a gente faz todos os anos, né? Todas as células da comunidade faz esse retiro. E no retiro, um pregador levou uma relíquia do Padre Pio. A gente entendeu, não, agora captei a vossa mensagem. Entendemos que o Padre Pio é o intercessor do Tomás. Então o Tomás vai ter o nome dele também. Então foi por isso que nós decidimos colocar Tomás Pio. Né? Soa bem também. Oi? Soa bem, eu acho. Sim. Exatamente. Tem essa coincidência boa também. Exatamente. É que tem uns nomes que não combinam. Você fala, peraí, Federico, Guilherme, tipo, não dá, né? Mas tem umas combinações que não dão certo, né? Isso é muito mas tem uma sonoridade rápida, né? Tomás Pio é rápido. Assim. É muito pessoal isso, mas eu e a minha esposa, as nossas filhas, elas têm nomes simples, né? Tipo, a Celine e Clarice. Não tem outro nome. Maria, Clarice, né? Tipo, não são nomes duplos, né? Eu também gosto de nome único. Mas o Tomás veio por essa condição, a gente decidiu que se chamaria Tomás Pio, né? Por todo esse contexto. Então, ele tem aí 2 fortes intercessores, graças a Deus, né? Que é o São Tomás de Aquino e Padre Pio. Então, a história que você está contando já chegou no tempo presente. Sim. E ele está com quantos anos? E agora ele está com 1 ano e 2 meses. Qual é a decisão que vocês tomaram, ou que os médicos instruíram? Depois que ele nasceu, ainda preciso voltar aqui, né? Depois que ele nasceu, aí sim, nós levamos presencialmente para consulta médica aqui em Fortaleza, né? Levamos em 2 profissionais diferentes, que são profissionais da área da ortopedia pediátrica, né? E eles, assim, é um pouco complicado quando a gente fala dessa questão médica, mas o que me chamou a atenção foi que eles foram muito receosos em falar de tratamento e prognóstico. Então, eles colocaram a amputação como uma alternativa, que na verdade não é nem uma alternativa, seria tipo assim, eu deveria fazer isso. Por quê? Porque ele fazendo a amputação o mais precocemente possível, ele iria crescer com as próteses. Essas próteses elas vão sendo trocadas ao longo do crescimento dele e ele vai se acostumando com isso, né? Só um parênteses aqui. Durante todo esse processo, desde a descoberta do diagnóstico, lá na gravidez, eu diria que até hoje, a gente escuta muitas coisas que nos ferem muito, como pais, né? Então, por exemplo, eu nunca vou esquecer, uma das coisas que foi dita nessa consulta foi assim... Claro que eu não vou identificar, questão de ética, mas assim, é melhor que ele faça logo esse procedimento desde pequenininho, porque ele vai crescer, ele não vai sentir falta das pernas. Porque ele vai estar com as próteses e tudo, mas ele já vai crescer se adaptando a isso. Sendo muito objetivo mesmo, e até tem evidência científica que fala isso, faz sentido. Mas como é você dizer pro pai que o seu filho não vai sentir falta das pernas, porque ele vai ter amputado logo desde cedo? Eu até falei assim, ele não vai sentir falta, mas eu tô vendo a situação. Né? Os pais vão, mas talvez seja correto dizer que a criança não vai. Sim, sentir, por isso que eu falei, objetivamente talvez falando... o jeito e o momento de dizer para os pais não seja propício, né? Exatamente. Mas não é uma mentira. Isso, né? Por isso que eu disse, objetivamente falando faz sentido, né? Mas para nós é algo muito forte, né? E isso a gente já tinha tido nesse meio tempo, a gente já tinha tido uma consulta online, né, com o Dr. Richard lá de Curitiba. E foi muito diferente a maneira como foi abordado, porque o Dr. Richard lá em Curitiba, numa consulta online, sem poder ver o Tomás, porque na época nessa consulta dele ainda estava na gravidez, ele falou pra gente categoricamente, o seu filho ele vai andar com as próprias pernas. Ele até brincou, talvez ele não seja um jogador de futebol, mas ele vai andar.
Então, assim, a gente sentiu uma segurança muito maior nesse sentido. Com certeza. E, assim, a gente precisa ser muito justo que a condição do Tomás, ela é muito rara. Então, é perfeitamente plausível e possível que um profissional passe a vida inteira sem nunca ver aquilo ali, porque é 1 em 1 milhão de nascidos, né? A gente só sentiu falta um pouco disso assim, olha, eu não tenho tanta experiência com isso, mas tem fulano lá, em Curitiba ou em São Paulo, tal, que ele trabalha mais com isso, né? Especificamente com isso. Porque lá em Curitiba tem um detalhe, né? Como vai todo mundo para lá não é... A gente achava no começo que era o único lugar do país que tratava essa condição. Depois a gente descobriu que não era, mas lá continua sendo o centro de referência. Então tem pessoas de outros países da América Latina que vão para lá fazer o tratamento. Então lá é como se a coisa não fosse tão rara. Né? O próprio Dr. Richard... lá, né? Exatamente, lá. O que acontece, as pessoas vão todas para lá, né? O próprio Dr. Richard falou pra gente num outro momento, né? Que já operou mais de 150 pacientes com essa condição. Ou seja, 150 milhões de pessoas que não tiveram e 150 que tiveram e foram para lá. Exatamente. Então, assim, para qualquer área, né, do conhecimento, a experiência faz muita diferença. Na medicina, então, nem se fala. Né? Porque a gente está colocando ali o nosso filho, a gente está confiando de que aquilo ali vai dar certo. Você que é da área de saúde, você sabe que, por exemplo, eu já tive internado poucas vezes na vida, graças a Deus, mas fiz vesícula, operei uma coisa ou outra. O médico que está de plantão, ele entra no quarto de uma maneira, numa energia, num volume, porque ele está no meio do expediente dele. Você está doente, você está convalescido, você está dormindo, mas o profissional ali não. Uhum. Então ele entra assim, bom dia, aí tu acorda, toma um susto. Eu estou dizendo isso porque é um detalhe que marca as pessoas, me marcou. E eu acho que às vezes o profissional de saúde, ele precisa criar uma defesa para ele não ficar, não se envolver muito. Uhum. Porque é um ambiente difícil, porque o paciente não está ali porque está saudável. Então ele está sempre doente, fraco, ou triste, ou um monte de coisa assim, né? Então o médico ele precisa se defender também e ao mesmo tempo tentar mudar o humor do ambiente, né? Exatamente. Mas eu vejo que às vezes os profissionais que têm menos experiência acabam tratando a coisa com essa camada de defesa e aí fica frio demais para o paciente ou para a família, né? Exatamente. E vocês devem ter experimentado isso, porque a pessoa ela diz como se fosse nada. E para ele tem que se defender, então ele fala assim, né? O tratamento do Tomás, que é o que a gente quer fazer, né, lá em Curitiba, ele envolve um negócio chamado alongamento e reconstrução óssea. Esse procedimento, ele não é específico para quem tem hemimelia. Então, assim, é comum em casos, por exemplo, de pessoas que sofreram um acidente, por exemplo, né? Aqui mesmo em Fortaleza, lá no IJF, eu sei que tem pessoas que estão passando por esse processo, né? De alongamento e reconstrução, eu acho que o alongamento ósseo, no caso, né? Mas o caso do Tomás é muito específico e é isso que nos chamou mais a atenção, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas por que vocês decidiram então fazer isso lá em Curitiba? Porque lá são pessoas que trabalham especificamente com essa condição. E tem um outro detalhe que, para mim, esse é o principal, é o fato de a gente ter acesso a outros pacientes que estão nesse processo. Então, a gente descobriu, através do Instagram, fazendo pesquisas e tudo mais, né, de crianças que estão nesse procedimento. Então, você já fica mais tranquilo de saber, não, isso aqui realmente funciona. Não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Inclusive, na primeira vez, eu nunca esqueço disso, né? Tem o pai de uma criança lá, que o nome dele é Vinícius, né? Eu vou citar só o nome do pai, né? Eu achei o Instagram dele por causa de um depoimento que ele tinha feito. Ele e a esposa fizeram um depoimento e, assim, aquilo ali me emocionou muito porque eles falavam basicamente a mesma coisa que a gente viveu. Da questão do diagnóstico, né? Da questão do impacto desse fantasma de amputação, né? E de terem descoberto, né, esse centro lá em Curitiba. Aí, eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele no direct do Instagram e eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, me responde, o meu filho tem a mesma condição do seu e tal, eu não te conheço, tô mandando mensagem assim,
no teu privado, mas eu preciso muito de informação, eu preciso saber que caminhos que vocês trilharam, né? Então eu usei essa expressão, pelo amor de Deus, me responde, né? Porque eu sabia que eu estava mandando uma mensagem no privado para uma pessoa desconhecida, né? E nem todo mundo gosta, às vezes, enfim. E poucos minutos depois, ele me respondeu e disse assim, me passa teu celular que eu vou te ligar. E logo em seguida ele me ligou e aí foi falando. E, cara, assim, você ia vendo as mesmas coisas, praticamente. As mesmas coisas, só que ele um pouco mais à frente da gente, né? E hoje o filho dele está lá fazendo o tratamento, né? Você sabe como é que é? Explicar, assim, basicamente, o que é que acontece? Alongamento ósseo é o quê? Faz ruptura, alonga, forma cálcio? Rapaz, eu preferia não explicar, porque, assim, é muito específico, sabe? São detalhes, assim, que eu tenho medo de falar e acabar trazendo questão de erros, assim, sabe? Sim, mas é uma explicação de uma pessoa que não é especialista, então... era só para entender mais ou menos o processo. Sendo bem... É como se fosse assim, é como se ele tivesse, sabe aquelas estalactites e estalagmites, né? Que fica só as pontinhas. Eles vão fazer com que aquilo ali se junte e forme o osso, né? Para isso, ele vai ter que usar umas estruturas metálicas, né? Que são os fixadores. E esses fixadores, eles vão precisar fazer ajustes ao longo do crescimento dele. Então, ele faz cirurgia, aí ele usa esses fixadores, né? E aí vai ter muita sessão de fisioterapia no meio do caminho, né? E aí, ao longo disso, é que ele vai formando a estrutura do osso. E tem também, né, a questão de consertar o tornozelo dele, porque o tornozelo dele é bem tortozinho. Ele é bem afetado por conta da questão da fíbula, né? Mas esse é o menor dos problemas, talvez, né? Assim, diante do Porque muita criança nasce... até com a... pé torto congênito. Meio torto, assim, usa uma botinha e tal, não sei o quê. Mas eu imaginei que fosse mais ou menos isso. Às vezes você tem que quebrar para reconstruir. No caso do teu filho, talvez não tenha o osso, ou seja, muito fino, mas quando é uma cirurgia de reconstrução, e todo mundo que está assistindo sabe que eu não sou especialista de absolutamente nada. Mas quando quebra, calcifica a área e acaba reconstruindo de uma maneira até mais forte que antes, né? Então, eu imaginei que o processo fosse mais ou menos esse. Mas né? Separa, calcifica, e depois se faz a cirurgia, separa mais, calcifica mais. É algo nesse sentido, né? É mais ou menos isso. E a meta é andar normal ou sempre vai ter alguma dificuldade? Não, andar normal. Andar normal. Ao final do tratamento. Um osso inteiro, bem formado e tal. Sim. Os dois, né, na verdade? Sim, os dois. Né? Aí mas se ele não tem a fíbula, como é que forma? Ou ele tem, mas ele tem duas pontinhas. É como se ele tivesse aí uma pequena estrutura que a partir dessa que aí já é maravilha, porque tem alguma coisa para poder trabalhar, né? Exatamente. Inclusive existem graus diferentes, né, da hemimelia. Existe o grau mais leve e o mais grave, né? A gente ainda não sabe exatamente em que pé que está o Tomás nesse sentido, assim, em que gradação que ele se encontra, né? Mas a gente já levou ele para uma consulta presencial. Ano passado a gente foi lá para Curitiba, foi só um bate e volta, né? Para poder o médico ver o Tomás presencialmente. Ele não entrou em detalhes dessa questão, mas ele falou assim que é perfeitamente possível o tratamento dele. Então ele fez o exame lá e constatou, e assim, para nós isso é o que é o principal, né? Eu às vezes brinco até assim, que no meio dessa condição toda, de tudo que a gente está passando com o Tomás, eu tô tão envolvido como pai que às vezes eu esqueço que eu sou profissional de saúde. Então, tipo assim, eu não vou atrás de termos, de terminologias e tal. É como se fosse assim, vai dar certo? Então pronto, vamos seguir isso aqui. Às vezes eu até evito saber dos detalhes, né? Porque eu sei que nos detalhes, nos bastidores, esse processo, ele é um processo também de muita dor, né? É um processo de vários procedimentos invasivos, que são as cirurgias. Essas cirurgias, elas acontecem de tempos em tempos e sempre existe a possibilidade de fazer algum procedimento invasivo ou algum ajuste que não estava programado. Talvez no caso de uma queda, talvez, por exemplo, numa situação em que inflama ali, e aí talvez tenha que fazer um ajuste. Então, assim, como é que a gente sabe disso? Porque a gente vai acompanhando as outras crianças que estão nessa situação. E como é que é essa cirurgia? Ela é perfuração? Como é? Abre tudo? Tem ideia? Sei. Não chegou a fazer nenhuma, então? Não. Esse tratamento já começou ou vai começar? Como que é? Esse tratamento já começou? Não, ele vai começar em junho. Você falou isso, é porque eu deixei passar. A primeira cirurgia está marcada para junho. A gente marcou na fé,
porque a gente ainda não tem o valor que a gente precisa, né? Mas a gente está confiante de que nós vamos conseguir até a metade do ano para dar início. Você quer dizer o valor ou não? Oi? Você quer dizer? Posso falar. Assim, a gente estipulou uma meta para esse primeiro momento de R$200 mil. Tiago, como é que você chegou a essa meta? Através do contato com os pais das outras crianças. Porque assim, cada procedimento de cada criança ele é diferente, né? Existem condições muito específicas e isso impacta na questão dos valores, né? Mas a gente vai pegando ali mais ou menos uma média. Então, por exemplo, tem uma criança que ela não é nas duas pernas, é numa perna só. Uhum. Então, ela gastou X na cirurgia, a fisioterapia deu um outro valor, né? Então, a gente já vai fazendo ali mais ou menos uma multiplicação básica. Se no caso do Tomás são as duas pernas, então tudo é dobrado. E pode ser que passe até, às vezes. E pode ser que passe até. Mas a gente tentou pensar numa meta que fosse dentro do que a gente está vendo, com base, como eu estou falando, né? Dentro do que os outros pais estão falando para a gente, sem passar muito e também tentando ter uma margem a mais para as etapas seguintes, né? Porque não é, como eu falei, não é um tratamento pontual, né? É algo que vai prevalecer, vai continuar, né? Acredito eu que até a puberdade ele vai ter terminado isso aí, com a graça de Deus, né? E vai estar andando. Mas até lá... Então essa é a meta para o tratamento inteiro? Não. A 200 mil é para começar. Para começar. Porque a gente... e depois vamos lá do zero de novo, pede mais e vamos Exatamente. atrás. Porque objetivamente falando, é uma pergunta que eu sou muito... As pessoas me perguntam isso. Assim, objetivamente falando, quanto custa a cirurgia do Tomás? Eu ainda não sei. Porque a gente... Quando vai fazer o pré-operatório, né, que o médico vai fazer os exames, vai pedir raio-x, vai ver como é que tá a perna dele e tudo mais. O custo é todo calculado em cima disso, né? Então, assim, ele ainda não me passou o valor oficial. E tem muitas coisas que eu também só vou saber na minha vivência. Porque o custo do tratamento do Tomás, ele se baseia em 3 pilares, né? Existe o pilar da cirurgia, que é digamos assim, bastante significativo, porque tem que pagar o cirurgião e a equipe, né? O plano de saúde ele paga a internação e graças a Deus até os extensores agora está sendo pago. Se eu não me engano, antes não pagava, mas agora está pagando. Plano isso? O plano de saúde. Existe a fisioterapia que precisa ser feita lá, porque como eu falei, né, como é uma condição muito específica, né, esse pessoal precisa ser muito treinado para trabalhar com isso. E é uma equipe. Então não é só uma pessoa, né, tipo assim, um profissional que trabalha com isso. É uma equipe, né? E tem o lado logístico, que é o fato da gente ter que ficar lá em Curitiba por várias semanas. Então, assim, quanto tempo a gente vai ficar lá? Ainda não sei, não tenho como saber. Esse é uma questão que impacta diretamente nessa questão da meta. Porque se você assim, vocês vão ficar lá quanto tempo? A gente está com uma estimativa de ficar 3 meses. Por quê? Porque a maioria das crianças fica 3 meses. Cirurgia e pós-cirúrgico, é isso? Cirurgia e pós-cirúrgico. E não pode viajar? Não pode, tem que ficar lá. Porque ele vai fazer duas sessões, são 2 horas de fisioterapia por dia, de segunda a sexta. E só tem lá a fisioterapia? É como eu tô falando, só tem lá para essa condição. E é uma... Como é que eu vou falar? Uma coisa tá ligada à outra. Para ele fazer o tratamento lá, ele tem que fazer a cirurgia lá e a fisioterapia tem que ser lá. Não, porque uma coisa, eu imaginei, um médico que sabe das coisas tá lá, mas pode ser um tratamento feito por terceiros em outros lugares, mas não, tem que ser lá. Com ele, supervisionando. Para essas primeiras semanas, né? Então, assim, para esses primeiros meses precisa ser lá mesmo, porque ele também tem que acompanhar de perto, né? Certo. Então, existe todo um ajuste que vai sendo feito ao longo do caminho, né? Então, tem, como eu falei, a cirurgia, a fisioterapia, que é particular, e o logístico, que é a nossa família ficar lá durante esse tempo, né, que vai ter que ficar lá. Então, tem crianças que ficam mais tempo, tem crianças que às vezes voltam para sua cidade, aí acontece que tem que fazer algum procedimento que não estava programado, aí tem que viajar para lá, né? E você trabalha aqui? Sim, eu trabalho no Piauí. No Piauí? Porque a história é longa, né? Como eu estava falando lá no começo, lá atrás. Você vai ao Piauí trabalhar? Eu fui transferido da Federal do Tocantins para o Federal do Piauí, mas por conta de várias coisas pessoais que aconteceram durante esse contexto aí de pandemia, da minha filha ter nascido, de questões de saúde, a gente acabou tendo que ficar em Fortaleza. Então a gente fixou a residência aqui e aí eu fico viajando toda semana para lá. De carro? Né? Não, de ônibus. Dá umas 6 horas, sei lá.
8 horas mais ou menos. Eu viajo à noite, aí passo a noite viajando. Aí você trabalha o quê? Fica uns dias lá trabalhando? 2 ou 3 dias. Isso. Faço a minha carga horária presencial, né? Porque o professor universitário, ele trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Você dá aula. A carga horária de ensino, ela tem um valor X. Então, eu faço essa carga horária de ensino lá e as outras eu faço de maneira online. E dorme onde? Oi? Lá eu durmo em casa de amigos, que eu fiz lá, que, inclusive, que são... Fica 3 dias aí. Que são da difusão. Inclusive, assim, foi um grande presente que eu ganhei lá. Porque no começo eu ficava numa pousada. E gasta mais ainda, né? Exatamente. E o começo foi muito difícil. Assim, o pessoal fala assim, é muito cansativo trabalhar no estado. Depois a gente se acostuma. Mas o começo para mim foi muito difícil porque não eram os nossos planos não eram esses. Nossos planos eram morar lá. Claro. Né? Só que, como eu falei, né? Aconteceram tantas coisas. Teve a pandemia, teve questões aí de saúde e tudo mais. A própria transferência, até ela se efetivar, ela aconteceu no meio da pandemia. Aí a gente ficou em ensino remoto. Durante esse período, as meninas ficaram... a gente sabe, né? Assim, as crianças ficaram ali enclausuradas, a questão da família, enfim. Foi tanta coisa que aconteceu que no final das contas a gente teve que tomar essa decisão e disse, não, eu vou ficar viajando semanalmente. E hoje não é melhor mudar para lá, então? Aí veio a questão da situação do Tomás, né? Então, assim, hoje é inviável ficar por lá enquanto essa questão aí não se resolver, né? Porque aqui tem mais recurso médico, o que é? Mesmo que ele vá fazer o tratamento em Curitiba, né? É importante a gente estar aqui porque existe também um outro acompanhamento que a gente espera que seja feito aqui também. Né? Entendeu? Assim, em paralelo, né? E lá não tem? Não. Ou tem, mas não é tão bom, né? Exatamente. Eu preferia dizer assim, né? Que não tem, mas não é o ideal. Não está dentro caso do esperado. Tomás, no caso. Isso. Certo, entendi. Olha eu querendo me meter na tua vida, né? Mas... E essas idas para Curitiba não dá para ser um pai e o Tomás só? Como eu te falei também no começo, né? Isso foi uma coisa que a gente pensou bastante, né? Você desculpa estar perguntando coisa que você já falou, mas é que é muita informação e eu não lembro. Assim. É muita informação mesmo. Eu até, assim, agradeço essa oportunidade, porque isso são perguntas que são feitas para nós o tempo todo lá no Instagram. Né? Assim, no momento que você abre a sua vida, né? E coloca essa realidade, e como a realidade do Tomás e todo o contexto que envolve, né, são questões assim que envolvem muitos detalhes, é normal que as pessoas possam perguntar. Então, assim, a nossa decisão é de ficar todos lá porque a gente se preocupa muito com a questão do impacto sobre as meninas. Né? A gente está indo sem saber quando a gente volta. Né? Então, assim... porque você previu 3 meses. Previ 3 meses, mas como eu tô falando, não sei se vai ser 4, não sei se vai ser 6... É muito tempo longe mesmo. É muito tempo e, assim, longe integralmente, né? Tipo, não é e mudar para lá é inviável também. Mudar para lá é inviável por conta do emprego, né? Então, assim, eu nem sei como é que... Por causa do teu emprego que você tem que ir toda semana, é isso? Exatamente. Mas agora tá fazendo sentido o negócio. Mas durante o meu período em que eu estiver com ele lá, eu vou estar de licença, né? Então, assim, isso me é assegurado, porque, né? porque eu tô falando, se você, toda semana que você vai para Piauí, fica 3 dias. Sim. Então você fica 3 dias, 12 varia, dias né? a 14, 15 por mês, né? Lá. Isso. Porque viajar de avião de Curitiba para Piauí é caríssimo. É melhor de ônibus uma vez por semana e ficar lá na casa do amigo do que morar em Curitiba todo mundo uma vez e estudar lá e tal, mas ter essa coisa... Porque são 2 perguntas. Uma, vamos supor que a gente consiga uma agência de viagem que queira ajudar você a, morando em Curitiba, pegar esses voos para Piauí, ao invés de morar aqui, porque aqui é mais perto do Piauí. Vai que Deus providencia isso. Sim, aí, isso para vocês seria mais conveniente morar direto lá em Curitiba, estudar lá as crianças e tal? Eu teria que rezar, a gente teria que rezar muito. Mas de cara, assim? De cara, talvez sim, né? No primeiro momento do pós-operatório, dessas semanas, né, como eu tô falando, com certeza não, porque eu vou ter que ficar em função dele, né? Eu e a minha esposa. Porque assim, quando a criança fica com esses extensores, você imagina, é uma criança de 1 ano e meio que quer andar, que quer correr, que tem necessidades, né, pra gente atender, e ele tá pior do que o Robocop, né? Tá com aqueles ferros nas 2 pernas, né? Então ele precisa de uma atenção muito grande. Sendo que você também tem outros 2 filhos e
também tem todo um contexto, né? De Sim, tudo mas se a família vai estar toda lá, morando lá, ou não, a atenção vai ter que ser a mesma. Ou não entendi o... Não, eu tô querendo dizer assim, que você falou da questão de viajar, né? Eu digo assim, nesse primeiro Não, você momento... vai estar de licença, mas eu tô dizendo, se vocês morassem lá, você não teria preocupação de, agora vamos todo mundo parar a escola e vamos ficar 6 meses ou 4 em Curitiba, sendo que a gente não mora em Curitiba. Mas se você já morasse lá, pelo menos a vida da família correria ao melhor possível, né? Sim, sim. O mais normal possível, né, na situação. Sim. Né? Morar, assim, como eu estou te falando, assim, num primeiro momento a gente não chegou nem a cogitar essa possibilidade. É, né? muito mais caro lá ou não? O custo de vida lá é mais caro, assim. Pelo que eu soube, assim, por cima, né? Embora se fale muito bem da cidade, né? Eu conheci tão pouco que eu preferia não falar muito, porque assim, a gente só foi para lá um dia, né? A gente foi um dia, você só foi um dia. Teve essa consulta e a gente voltou no mesmo dia, né? Com o Tomás. Não, é mais caro sul do que Nordeste, com certeza. Isso. Mas eu não sei se é tanto, assim, porque tem lugares que eu sei de Curitiba, muitos bairros e até municípios próximos e tal, que o estilo de vida é muito bom e que eu ouvi falar que não é muito caro. Mas assim, isso é um raciocínio por alto aqui que você deve ter ouvido falar, tanta gente deve ter dito, né? Sim. Mas pensando, porque eu fiquei com uma sensação de que se vocês rezando decidissem morar lá, eu acho que pode ser que apareça alguém que vá financiar essas tuas idas pro Piauí de avião. Então, se tiver alguém que assistindo que tenha uma agência de viagem, ou você conhece alguém que você sente que possa entrar em contato e pede para ela assistir esse podcast e ver se ela entra em contato. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é thiagobarreto.sh. thiagobarreto.sh. Thiago sem H, né? Isso, Thiago sem H, exatamente. thiagobarreto.sh ou qual é o outro? Caminhando com Tomás. Caminhando com Tomás. Isso. Entre em contato naquilo que você puder ajudar ou se você conhece alguém que possa ajudar. Por quê? Mesmo que eles não morem lá, passar 3, 4, 5, 6 meses em Curitiba, vai haver inevitavelmente a necessidade de vir a Fortaleza ou ir para o Piauí. Mas tá de licença. Mas às vezes vai precisar. Às vezes ele não conseguiu a licença na época que precisa. Sim. É um mês depois, ou é um mês antes, ou é um mês só a licença, não são 6. Aí tem que pedir demissão, aí perde. Imagina, aí uma passagem de avião salva o emprego da pessoa. Então, isso ajuda globalmente, né, a causa. Se você puder, entre em contato com o DM direto para o Thiago, tá? Mas aí, voltando, isso vai ocorrer em junho. Isso. Né? E o plano... Então, vocês estão numa meta de 200 mil para essa primeira fase. Quem quer contribuir, qualquer real vale, né? Qualquer real vale, Como com certeza. Que faz? Inclusive, assim, a gente está agora numa ação doe R$1, né? Porque a gente percebeu que muitas pessoas querem doar, mas às vezes, por algum motivo, talvez pela vergonha mesmo, tipo assim, eu vou doar R$1, vou doar R$5, mas se a gente tem uma quantidade e também nós temos essa meta, né, de até o mês que vem atingir 10 mil seguidores, né? Hoje a gente está com 3.500 e pouco. Um pouco, ele se somado, ele vale muito. Me vem muito assim a imagem de uma muralha, né? A muralha é formada por pequenos tijolos, Exato. Que sozinho não significa nada. O que é um tijolo? Qual é a proteção que ele dá? Nenhuma. Mas se você junta muitos, você forma uma muralha resistente, né, e grande, né? Então a gente tem feito essa ação, né, doe R$1. A gente também tem feito rifa, né? A gente já fez uma primeira rifa, agora está numa segunda rifa. E é isso, estamos assim lutando para poder atingir essa meta, né? Como é que faz para a pessoa contribuir? A pessoa pode contribuir pelo Pix, né? Existem várias formas que a gente até colocou lá no Instagram. A principal delas, e é o que tem funcionado mais, até pela praticidade, é o Pix, né? Então o Pix ele tem 3 chaves diferentes. A gente colocou uma chave que é o link lá na bio. Quando a pessoa entra lá, já tem um linkzinho. Ali é uma chave, que é uma chave aleatória. Tem o 859966628342 e tem o e-mail caminhandocontomais@gmail.com. E essas 3 informações tem lá? Tem. E também se a pessoa não quiser, ela fala contigo, você informa ela, né? Sim, com certeza. Sim, teve gente que me procurou e falou assim, eu queria pagar uma sessão de fisioterapia. Claro, pode. Assim, qualquer ajuda é suficiente, né? E muito bem-vinda, né?
Certo. Então, tem tantas outras formas, assim, passagem aérea, enfim, não sei. Cada um é o que Deus colocar no coração de cada um, né? Ou contato com alguém que possa ajudar, ou algum material. Eu tinha uma pergunta antes da gente encerrar, que agora que eu lembrei. O plano de saúde você disse que está cobrindo ou vai cobrir a equipamento lá. E os extensores. Extensores e a internação e os extensores. Internação. Isso, a internação. Mas o que é que não cobre? É a cirurgia? É o pagamento do profissional, né? E o médico. Isso, que é o médico e o assistente cirúrgico. Né? Isso aí não cobre. E a Por que não cobre? E será que não existe o caso de pedir na justiça? Porque eu tenho 2 filhos autistas. E eu já ouvi muito falar, e teve advogado até da comunidade que ajudou a correr atrás, porque a gente, nesse caso, tem situações de terapia todos os dias e remédios para controlar o humor, etc., né? Estabilização da... Quando está em crise, um monte de coisa. Dormir, é uma série, é tudo caríssimo. Então, às vezes, a pessoa consegue que a justiça determine, dê uma liminar e o plano cubra. Sim. E é lógico que o plano depois vai querer recorrer e tal, mas porque ele não quer, o plano não quer pagar nada, só quer receber, né? Isso. Mas aqui em Fortaleza é uma briga. A Unimed, ela quer tirar todas as coberturas de terapias, ou você é obrigado, e começa a dificultar a vida da gente. A gente tem que passar a carteirinha toda vez antes, pegar uma fila, e às vezes ele não aprova, aí não aprova, você perde a terapia, passa do tempo da terapia porque a Unimed fica lá atrasando o processo. Então é uma coisa assim. E eu não estou queimando a Unimed em si, não. Eu acho que todo plano de saúde tem essa briga entre os direitos do paciente e aquilo que eles querem se beneficiar, né? Infelizmente. Uhum. Mas, às vezes, a justiça interfere e diz, vai cobrir esse caso aí. Uhum. Ou às vezes o SUS, eu não sei. Sim. Vocês já passaram por esse processo de tentar? Na verdade, assim, até agora ninguém dos que nós conhecemos, né, que estão no tratamento, ninguém conseguiu nada pela justiça, né? Então, assim, esse já é um primeiro indicador. Mas tentaram e não deram, sim, né? Não deram, não conseguiram. E o problema, né, assim, o nó da questão é que, voltando um pouco aqui quando eu falei lá atrás, né, que o médico A, B, C fala que, olha, a conduta melhor nesse caso é a gente fazer a amputação precoce. Isso daí não é a opinião dele. Isso daí tem embasamento científico e tem publicações científicas colocando isso, né? Porque eles vão alegar que é muito melhor a criança passar por esse processo logo do que ela ficar passando por vários processos invasivos, várias cirurgias ao longo do crescimento. Existe todo um risco de complicações, isso é fato e tal. Então, assim, quando ele fala em amputar os membros para colocar próteses, isso não embora, como eu falei, para o coração do pai é um absurdo, mas procurando também ser muito objetivo e justo, não é nenhuma mentira, não é nenhum... Então, assim, quando a gente pleiteia, né, conseguir algo na justiça, o que acontece? Você está indo contra aquilo que a própria, digamos assim, a própria medicina ela está dizendo. Existe esse tratamento aqui. Vocês é que estão querendo ir por outro caminho. Quer inventar outra coisa que não é padrão. O que eu acho injusto, né, e aí, assim, eu trago aqui realmente a minha opinião, é porque aquilo que hoje é o padrão falando é a amputação. Esse tratamento que a gente quer, né, que é a reconstrução e o alongamento ósseo, nos Estados Unidos, lá no Instituto Paley, quem quiser depois pesquisar na internet, coloca lá Dr. Paley, nos Estados Unidos. Isso Paley já... é P-A-L-E-Y? P-A-L-E-Y, exatamente. Isso já acontece há mais de 20 anos. Né? Então, assim, por que ele não é o tratamento padrão? A amputação deveria ser vista em segundo plano. Então, assim, a gente tentou por essa via, não deu certo. Então, a gente não pode partir primeiro para a amputação, porque, obviamente, é uma questão bem lógica, né? Se eu parto primeiro para a amputação, obviamente, eu estou anulando a outra possibilidade. Mas a medicina vai avançando, né? Você vai... Quantas vezes na história tinham essas medidas? Não, a gente não sabe o que fazer e tira fora, né? São os avanços, né? Por exemplo, nesse processo que você contou de reconstrução e tratamento, eu lembrei, nos Estados Unidos hoje, deve ter 2 anos que eu não sei exatamente, mas a Agência de Saúde ou o Conselho Nacional de Medicina aprovou o uso de célula-tronco e um outro remédio chamado Regenekin, que não é exatamente célula-tronco, mas eles regeneram casos de lesão que a atleta tem. Então,
São injeções locais. E aí, de onde vem a célula-tronco? Vem de placenta e de cordão umbilical que são doados. Assim como pessoas doam plaqueta e tal, né? Então, não é nada ilegal, nem afeta a vida de nenhum paciente ou de nenhum bebê, nada disso. E aí, isso não existia nos Estados Unidos até pouco tempo, mas já existia na Alemanha e no México. Sabe, México, imagina, a pessoa tinha que passar a fronteira para fazer um negócio, porque os Estados Unidos não liberou, mas aí nos Estados Unidos não permitia e faziam outras coisas, as pessoas ficavam lesionadas e então agora estão usando e é comum, e tem na Flórida, como você falou, eu já tinha feito uma pesquisa recentemente, porque recupera a ponto de regenerar, não é só desinflamar ou ela conserta aquilo que já estava quebrado ou estava faltando, entendeu? Já está num nível de avanço assim. Então, às vezes, esse tipo de tratamento, se existisse no Brasil, ela ia colaborar com a reformulação ou a formação óssea também, né? E isso, eu não sei se o doutor que cuida ouviu falar, conhece, mas seria até uma boa pergunta a fazer. Sim, sim. Porque, tudo bem, a pessoa teria que ter muito dinheiro para viajar para os Estados Unidos e fazer uma aplicação que é de 5 a 50 mil dólares. É 5 mil cada uma, mas é uma coisa que daqui a alguns anos vai ser bem mais barato e pode ser que já tenha acesso ao Brasil ou que o paciente possa importar ou encomendar, né? Ou ir lá fazer. Mas o primeiro passo da opinião médica seria perguntar o que é que ele acha e se ele conhece alguma coisa sobre o assunto ou se ele vai pesquisar para dizer que pode lá na frente colaborar. Porque você pode... Também tem gente que possa querer pagar e vai ajudar, imagino que vai ajudar na formação necessária, né? Inclusive, eu acho que válido eu te dizer, né, que lá nos Estados Unidos, esse tratamento, que é o que a gente quer fazer como se fosse um plus, lá é o prioritário. Então, porque a coisa vai avançando e vai se tornando norma, né? E porque eles descobriram que sai mais caro a questão da amputação. Porque a criança não é como um adulto que uma vez que use prótese é aquela ali e pronto. Ela precisa ser trocada ao longo do crescimento. Essas próteses, elas têm um custo, né? Então, e esse custo ele é alto. E você manda fazer uma outra, é caríssimo, né? Toda vez que você troca. E ele vai ter que teria que ficar trocando várias vezes ao longo do crescimento dele. Então sai muito caro, né? Embora o argumento, quando a gente entra no site, né, das empresas que vendem prótese, o argumento vai ser dizer, olha, isso aqui é menos invasivo, vai tal. Como é que é menos invasivo quando você invade o corpo e tira fora? É complicado isso aí, mas é menos isso invasivo, que... né? Se você colocar lá, é o que vai aparecer. O que é menos invasivo? Uma cirurgia cerebral ou cortar a cabeça? Menos riscos à saúde. Porque não faz sentido para mim isso. Enfim, nem para mim. Mas é porque existe o interesse financeiro, então as pessoas distorcem, né? Os vendedores de produto e tal. Mas a gente tem que pensar também que a intenção tenha boas intenções junto, né? Não só a maldade no sentido... Sim, sim. Né? Por exemplo, é insensibilidade do médico dizer isso ou aquilo, mas é só o que ele sabe. Ele estudou aquilo na faculdade, ele sai cru de uma faculdade com aquela informação e conforme a vida vai passando é que ele vai realmente aprendendo. É que nem quando você faz uma escola de direção, quando você passa na prova de direção, você não sabe dirigir, não. É muito ruim ainda. No máximo você aprendeu a passar na prova. Você não sabe, você sabe usar o carro, mais ou menos. Mas você não sabe dirigir. Eu sei, porque a minha experiência foi essa, todo mundo é assim, né? Médico é assim. A gente tem uma tendência de endeusar médico. Porque ele trata de saúde, né? De salvar a vida e tal. E o próprio médico, às vezes, começa a achar também que é um semideus, né? Mas, na maioria das vezes, a pessoa não sabe nada. Sabe pouco, na verdade. Nada é exagero. Mas eu conto com a ajuda de quem puder mandar mensagem e eu quero te pedir o favor de novo. Eu mesmo vou escrever aqui para depois botar escrito na tela o @ Caminhando com Tomás. Caminhando com Tomás. E o seu também eu queria pedir para que as pessoas possam falar direto. Você responde nos dois, né? Sim, respondo nos dois. Tá. Então basta esse ou você quer também dar outro? Pode ser eu também, o da minha esposa, que é Carliane Barreto. Carliane com dois Barreto. Isso, com 2 N's e um E no final. Barreto. Isso, Carliane Barreto. Tá. É que você fala Carliane, eu tô entendendo a outra. Carliane, que é tchau. Manda mensagem pro Caminhando com Tomás, tá? Aí a ajuda que você puder dar
seja R$1. E não se limite a R$1, não. O que você puder, porque a gente está tratando da vida de uma criança que vai conviver com isso para sempre. Quanto mais você puder ajudar, melhor a saúde dela vai ficar. Indicação de profissionais, sugestões, contatos, tudo serve. E o mais importante também, a sua oração, a sua intercessão. Seja por escrito, seja no teu terço diário, seja numa adoração ao Santíssimo, a gente tem que lembrar que isso é essencial, porque quem providencia todas as coisas é Deus, né? Então vamos rezar também. Sim. Obrigado pela tua presença, Tiago. Espero que esse podcast toque o coração de pessoas e elas entrem em contato com você. Eu agradeço também, cara, pela oportunidade. Muito obrigado, né? Estamos à disposição também. Qualquer coisa. Um abraço, cara. Deus abençoe. Amém. Valeu, gente.